Olá pessoal, sou Léo Matos, falando aqui em nome do Ovinos e Podcast. Hoje nós fizemos o que reza a lenda, né? Se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Estamos aqui hoje como convidados. O nosso anfitrião, ele foi um dos grandes nomes do Grupo Matarazzo, é uma pessoa de grande importância, já esteve nas pastas do governo do estado, hoje ele é o presidente do CIMEP. Eu tenho a grande honra e oportunidade de estar sendo recebido por Dr. Alexandre Valença, do Rebanho Goitá, aqui na Fazenda Beija-Flor. Boa tarde, doutor. Muito obrigado mais uma vez por nos receber. Obrigado, receber. Um prazer enorme a gente voltar a conversar. Você sabe que a casa é sua, né? Gratidão. Sempre aberta. Gratidão sempre. A vocês, né? Me diga uma coisa, a gente começou um bate-papo na época das filmagens do nosso leilão. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história na raça santinês para aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar e para dar o pontapé inicial aqui, que o senhor é o nosso primeiro convidado no Ovinos e Podcast. Esse ano, 2025, nós estamos completando 20 anos de seleção, né? Fizemos um leilão agora em maio. Foi sucesso absoluto. Comemorando os 20 anos de trabalho na raça santinês, né? Para nós tem sido um tempo bom. Há muito tempo que nós estamos colhendo os frutos desse trabalho, que é dia a dia, de manhã, de tarde, de noite, né? Está sempre árduo, né, doutor? Quando as pessoas chegam numa exposição que olham assim e dizem, poxa, isso aqui, mas é um fruto de trabalho árduo, de longo tempo. Só sabe quem vive o dia a dia numa fazenda de criatório de ovinos e voltada para a seleção genética, né? Isso. Que é o que nós fazemos aqui. Nós adiantamos um pouco nesse período porque nós usamos todas as técnicas que a veterinária de reprodução nos oferece, né? Sim. Desde a inseminação até o FIV, que é a fecundação in vitro. Nós fazemos todo tipo de transplante de embriões. Isso, sem dúvida, nos fez acelerar esse processo de seleção, né? Ô doutor, essa visão o senhor trouxe da época que o senhor trabalhava com a bovinocultura, né? Certo. Eu acho que comecei a fazer FIV em vacas holandesas, que eu selecionava a raça holandesa para leite, né? E eu já há mais de 40 anos que eu já fazia FIV. Na época a gente mandava as vacas para São Paulo para fazer FIV lá, né? Então toda aquela tecnologia que eu utilizei no rebanho holandês, nós aplicamos aqui no ovino, toda essa parte tecnológica. A gente pode dizer que o senhor foi para a raça santinês um divisor de águas, porque conseguiu trazer essa visão, esse profissionalismo para dentro da ovinocultura. Nós tivemos uma forte amizade com a Agro FTI. Sim. Com o João Carlos. Uma amizade, uma parceria de luxo. Nós fazemos essa parceria desde sempre, né? Nesses 20 anos, eu acho que nós temos uns 19 anos de parceria e isso nos ajuda muito também em forma de redução de custo, em tudo, né? Porque Sim. Você divide essas vindas desses veterinários que são de fora. Hoje nós já temos os veterinários daqui fazendo, mas no começo quase todos vinham de fora para aplicar essa tecnologia, né? Sim. Doutor, quem são hoje, para que o pessoal conheça, os profissionais que começaram com o senhor falou certa vez do Dr. Valdir, eu queria que o senhor falasse os outros profissionais que... Hoje, aqui nós temos Adalberto Farias, que é o zootecnista, que é o técnico de registro, faz a né? parte toda de escrituração da Arco, né? Da raça, desde o número 1, o Goitá 1, até hoje, que está no Goitá 1800, todos os animais nossos foram tatuados com ele. Né? Maravilha. Então, ele é o primeiro para fazer. Ele é o 01, né? É o 01 daqui. E nós temos o Rodrigo Ozil, certo, que nos dá assessoria nessa parte de seleção, de genética e a parte de acasalamento também, doutor?
e a parte sanitária, né? Sim. Essa que é muito importante, né? A parte sanitária e a parte de ração também. Certo. Né? Então ele faz a parte nutricional e sanitária. Nutricional, sanitária e zootécnica. Ele avalia também seus animais, é o Dr. Rodrigo Ozil que orienta o senhor e faz a seleção dos animais que a gente vai para o rebanho, né? Para o leilão. Aqui do Nordeste, né? Isso. Principalmente aqui no Nordeste, ele tem muitos clientes Sim. como a Goitá, né? Mas ele já está conosco há vários anos, né? E o Valdir, que nos acompanha também desde o início, né? Do início, né? Ele que trabalhava muito com caprinos e hoje é quase todo voltado para a ovina, né? Então, as inseminações, transferência de embriões e vai estar entrando agora também para fazer FIV, né? Isso. Então, eles são os três pilares na parte E me diga uma coisa, o senhor também tem uma outra autoridade que trabalha aqui na Goitá, que é o Dr. Gustavo Ferrer. Certo. Gustavo Ferrer que faz a nossa, principalmente a parte voltada de reprodução dos ovinos, né? Masculina, né? Isso. Então, na parte da andrologia, digamos assim. Ele com Lúcia, doutora Lúcia, faz as coletas de sêmen, o congelamento, né, dos sêmen, né, o nosso banco de sêmen, praticamente é todo uma parte com o Valdir e uma parte com o Gustavo Ferrer e Lúcia, né? Então nós podemos dizer que o rebanho Goitá hoje está sob a tutela de Adalberto Farias, Rodrigo Ozil, Dr. Valdir e Dr. Gustavo Ferrer e doutora Lúcia, né? Sem dúvida, são os 5 que estão sempre em contato conosco. Só eles, né, doutor? E me diga uma coisa, o nosso projeto do Ovinos e Podcast, eu trouxe a proposta de levar para os pequenos, grandes criadores novos, os curiosos, o conhecimento que vocês têm. O senhor já está há 20 anos trabalhando com ovinocultura, não quero aqui ser dono da verdade, mas que o senhor traga as suas verdades. Então, qual foi o momento, primeiro, o porquê do santinês, o porquê do sair da ovinocultura, tanto de leite quanto de corte? O senhor foi criador e selecionador de quianina e de holandês. O porquê do santinês? Eu me dediquei mais de 25 anos na seleção do gado holandês. Fizemos importação do Canadá de um grande número de animais, porém, quando a CILP, que era a Companhia de Industrialização de Leite de Pernambuco, era do governo do estado e foi privatizada, ele tomou determinadas medidas como fechamento de postos de recepção. Como aqui em Limoeiro tinha posto de recepção, foi fechado, Surubim foi fechado, Gravatá foi fechado. E na época eu produzia um pouco mais de 1.000 litros por dia, não tinha o que fazer com o leite, era para estar fora. Tinha a opção de entrar em produção de derivados do leite, queijo, manteiga, mas isso não me interessou muito, porque eu já tinha fábrica metalúrgica, aí botar mais uma fábrica, mais um problema, comercialização disso, quer dizer, era muito problema, já que eu estava... Fugir do seu foco, que era a parte de seleção e exposição, né? E a parte minha era profissional, era a indústria metalmecânica. Então aí ia ser uma coisa completamente diferente. E como eu sou apaixonado pela pecuária, escolhi a raça santinês para me dedicar. Como? Por quê? Primeiro que é uma raça totalmente nordestina. Sim. Feita aqui pelos selecionadores, uma raça que, vamos dizer, é a mistura de bergamaço com Somalis e Morada Nova. E Morada Nova foram os próprios criadores que foram fechando essa composição dessa raça, e essa raça hoje é a mais... E chegamos à nobre raça santinês. É a mais numérica hoje no rebanho ovino do Brasil, e respeitada e ocupando, era uma raça totalmente originária aqui do Nordeste,
Sim. Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Piauí, e hoje nós já estamos até o Rio Grande do Sul com o Santo Inês. Né? Nós já ultrapassamos as fronteiras territoriais, né? Temos países Brasil, irmãos que estão... O Brasil, e estamos conquistando a Venezuela, Bolívia, Paraguai, Colômbia, Uruguai e Argentina. Isso. Nós estamos hoje presentes na América Latina. É uma raça de uma expansão enorme. E muito me honra porque o senhor diz nós estamos e de fato estamos com o rebanho Goital, porque a gente representa para alguns criadores que estão comprando sêmens e trabalhando com transferência de embrião para compor. De vendas, né, de animais, vendas de sêmen e também estamos tentando fortemente a expansão na venda de embriões. Embriões, né? Isso. Quer dizer, hoje está totalmente voltado também para a expansão fora do Brasil. Isso, né? Já está acontecendo, né, doutor? E me diga uma coisa, qual foi o ponto de virada? O senhor entrou na raça por conta dessa questão da bovinocultura de leite, e qual foi o ponto de virada quando começou a de fato dar certo? Qual foi esse momento? O senhor consegue lembrar? Mas eu diria que nós aqui temos sorte de ter uma união de criadores. Certo. Os criadores aqui, tanto é que nós formamos a Casa do Santo Inês, onde nós congregávamos os criadores de Santo Inês. E nessa arrumação, nessa conjunção de esforços, de junção para melhorar, ter os esforços a um custo menos elevado. Isso aí a gente chegou, por exemplo, nós compramos muitos reprodutores em sociedade. Isso nos facilitou muito, né? E nisso aí nós compramos o FBO Bomb, que é um marco. Então nós podemos dizer que o clique para o rebanho mudança, Goitá e para os criadores de Pernambuco... Eu diria que foi um ponto da ovinocultura do Santo Inês em Pernambuco, né? Sim. Mudou completamente que os rebanhos, todos os rebanhos selecionadores passaram a usar aqui o bombe. Isso, além de provocar um rebanho igual, padronização de excelência, né, doutor? Com alta qualidade nesta padronização, porque você pode padronizar num nível baixo, sim, num nível médio, mas esse foi padronizado num nível alto. E que eu poderia até perguntar ou dizer que a introdução do bombe também contribuiu para a mudança do ponto de vista do radar, ou seja, o carneiro santinês era aquele animal grande de peito e que afinava, e o bombe tem a característica de ter um pernil extraordinário e transmitir. Inverteu, né? Hoje os animais eles crescem de frente para trás. Então também podemos dizer que não só para a ovinocultura da raça santinês em Pernambuco, mas como a raça como um todo, o bombe foi um grande divisor de águas. Completamente. Eu diria na raça santinês. Né? Sim. Daí nasceram primeiro o FTI de João Carlos, o FTI Vicente, que foi grande campeão enquanto pôde frequentar as exposições, deixou uma imensidão aí de filhos, inclusive o Goitá capitão, que sucedeu sendo grande campeão, enquanto também frequentou as exposições. Isso. Né? Quer dizer, aí está um marco que ele produziu qualidade com uma morfologia excepcional, né? Isso foram animais que extrapolaram na pista, né? Eram imbatíveis na pista. Isso. Tem um criador que me procurou esses dias. Leonardo, quem é o animal que é hoje que você acha que vai ser o campeão, o grande campeão nacional? Quem? Eu digo, olha, veja só, eu não gosto de dizer fulano, tal animal, porque exposição é momento. Né? Mas na época do Vicente, na época do capitão, todo mundo sabia que ia disputar pelo reservado. Disputava-se o reservado e o terceiro melhor. Que não é fácil, né, doutor? E aí, já que o senhor foi criador de gado de leite, eu me lembrei agora, na época que eu estagiava, com o professor Hélio Manso,
que ele dizia, Léo, você quando está para julgar, você fecha o olho, vê o animal ideal e quando abre você vê aquele e vai tirando os pontos negativos. E ele disse, o melhor reprodutor é aquele que consegue produzir um filho de excelência maior do que o pai. E eu vejo hoje o Vicente, apesar de ter produzido inúmeros campeões e grandes campeões, eu tiro o chapéu para ele, porque no meu ponto de vista, que é semelhante ao Dr. Edmilson, que é uma autoridade, foi o melhor carneiro que eu já vi na raça santinês, foi o capitão, e que o Vicente deu essa contribuição. Ele foi extraordinário e conseguiu produzir um indivíduo melhor do que ele. Né? A gente briga com o Chiquinho. Quem é o Chiquinho, me desculpe, viu, meu amigo? João também. Aí ele teve uma discussão eterna aí. Rodrigo discutindo quem é o melhor. Rodrigo, o nosso... Rodrigo, o dengoso, né? O tratador. Quem é o melhor? Que Goitá era melhor. Se botasse na pista Goitá e Vicente, Goitá ganhar. O capitão ganharia. E me diga uma coisa, eu também história, acho, mas é achismo, história, né? Cada um no seu tempo. Me diga uma coisa, já que o senhor falou nos seus colaboradores, no Rodrigo, como foi a descoberta do capitão? O capitão tem uma história que a gente o rebanho deve a Piaba, que é o nosso encarregado dos carneiros. A mãe dele, a Rismaitê 286, que nós adquirimos no leilão da Nacional, eu com o Severino Duarte. Coronel Bio. Coronel Bio. Nós adquirimos esses animais e imediatamente nós começamos a fazer embriões dela. E num dos primeiros nascimentos nasceram uma fêmea e um macho. Eles já estavam já com uns 2 meses para 3 meses. E eu queria a fêmea. Aí na hora da escolha, a gente sorteou quem é que ia fazer a escolha e coube a mim escolher primeiro, né? E eu ia escolher a fêmea. Aí Piaba ficou chorando. Doutor, pega esse carneiro, esse borrego é o futuro da gente, esse borrego. Não sei o que. E ficou. Aí eu, por conta dele, eu escolhi. Que bom que o senhor deu ouvidos e créditos a quem estava no dia a dia aqui, né? Eu escolhi o capitão por conta dele. Senão eu tinha ficado com a fêmea e o capitão ia fazer história na mão de... Então me permita lhe fazer uma pergunta. O Piaba foi quem descobriu o capitão, né? Conseguiu vislumbrar. E por que não ele a apresentar? Porque no meu ponto de vista, antes de conhecer essa história, para mim o pai do capitão seria o Rodrigo, né? O dengoso. Quem ia para as exposições inicialmente era Piaba. Depois Piaba não ficou sem querer ir, não sei se por qual motivo, aí não ia, aí começou o Rodrigo. Doutor, a gente sabe que uma expulsão é bem desgastante, né? As famílias também se ressentem muito, porque você passa muito tempo fora de casa, tem né? que gostar, né? A pessoa que apresenta um animal tem que ser gostado, ter o sangue do rebanho correndo na veia para brigar, porque ali é uma luta, né? É verdade. O sujeito ali tem que estar naqueles poucos minutos que o animal está se apresentando, ele tem que estar se apresentando da melhor forma possível. E aí eles são pequenos, é um pequeno intervalo de um ano ou mais de trabalho, né? Qualquer coisa ali que ele dê uma moleza, perde. Até deixar o animal sem estar armado, mas tudo. Não, e tem outra coisa, o trabalho não é só ali, né? Quando está todo mundo dormindo, o tratador está lá tomando conta, observando para ver se não tem nenhum detalhe, para no dia seguinte ele estar da melhor forma possível nas pistas. Eu no holandês assisti um julgamento, o jurado deu o primeiro prêmio a uma determinada vaca, aí acabou o julgamento, aí o sujeito saiu, o tratador, o apresentador saiu puxando o animal de uma maneira completamente. Aí o animal ficou feio. Relaxou. Relaxado, aí o cara mandou voltar e inverteu a posição. Quer dizer, você tem que, enquanto o animal está em pista, quando ele cruzar a entrada, ele tem que estar 100% bem apresentado. Não pode se cochilar um segundo, que naquele cochilo
ele perde. Pessoal, voltando aqui com o nosso convidado especial, o Dr. Alexandre Valença, eu queria falar agora um pouco sobre a importância, doutor, de participar das exposições, né? Então, qual foi mais uma vez, a virada de chave, aquele momento que lhe deu mais orgulho de ter iniciado e disse, agora está valendo a pena? Olha, primeiro que eu dou muito valor ao resultado de exposições. Eu frequento exposições, primeiro porque eu gosto dos resultados. Não é de ganhar. Ganhar ou perder é uma questão de momento. Sim. Naquela categoria, você perder ou ganhar, isso aí não é problema. O bom e o importante na exposição é você se comparar com o resto do rebanho da sua região, do seu estado, ou então no entorno nacional. Como o seu rebanho está perante a média do rebanho nacional. Isso é que as pessoas deveriam sempre utilizar a exposição como um campo de ajuste. Sim. Para o seu criatório. Se o seu criatório está na média, se o seu criatório está acima da média, ou se está abaixo. Quando eu perco uma exposição, dependendo de como eu perco, eu volto mais animado para dar a volta por cima. Sim. Discuto aqui com o Léo, com o Piaba, com o Rodrigo, onde é que nós estamos errando. Onde que pode melhorar, talvez não esteja nem errando, mas onde que pode melhorar, não é? Ou ao contrário, né? Onde nós vamos ter que melhorar para acompanhar. Isso aí é que eu faço. Quando eu perco, eu volto. Quando eu ganho, você fica pensando, pô, agora para me manter vai ser difícil. Quando você galga um bom posto, numa exposição, você volta para trabalhar para pelo menos se manter naquela posição. Mas quando eu perco, é uma análise que a gente faz profunda para ver onde está o erro. Isso aí é que faz mudar as diretrizes do criatório, né? Isso. Então, voltando um pouco ao que nós falamos anteriormente, não trata-se apenas daqueles profissionais que falamos, doutor Gustavo, Adalberto, Rodrigo Ozil, doutor Valdir. Nós temos também grandes especialistas que são esses dois que estão fazendo parte da sua seleção, que é o Piaba e o Rodrigo Dengoso. E tem opiniões valiosas e que nós acatamos. Que bom que o senhor tem essa visão e essa flexibilidade, né? Fazer de conta, não. Eles têm voz ativa. Autoridade no que fazem e no que falam, né? Opinar no cruzamento, porque eles estão no dia a dia, né? Se eles gostam do que fazem, eles sabem os defeitos do animal, eles sabem onde tem que corrigir. E o reprodutor está aqui também na mão deles. Então, doutor, se nós... É uma coisa que tem um peso enorme aqui no rebanho nosso, o pensamento dos dois. Então, aqui já vai uma grande lição para você que está nos assistindo. Tenha mais atenção no que o seu tratador, no que o profissional que está no dia a dia tem a lhe ensinar, porque eles fazem toda a diferença, como o doutor Alexandre está dizendo, que fizeram... Você que vem aqui muito me visitar, você quando chega aqui, eu estou sempre ali conversando com ele. É verdade. Procurando o defeito, aí puxa. Hoje mesmo eu cheguei, botei, ele fica puxando o animal, a gente aí acha um defeito, ou acha uma qualidade, na hora fica ali. Toda vez que eu estou aqui, tem que estar puxando animal para a gente ver, analisar, para poder tentar corrigir aquela que a gente acha que é uma deficiência desse animal, né? Isso. Doutor, o bombe foi um divisor de águas, foi um acerto, o Piaba e o Rodrigo Dengoso lhe ajudaram a descobrir o capitão e fazer dele grande campeão, na verdade, tri-grande campeão. E agora, deixa eu lhe perguntar, que é uma das coisas que eu quero me comprometer com o pessoal do Ovinos e Podcast. Qual foi um deslize que a Goitá pode ter dado que influenciou negativamente um pouco desse trabalho de sucesso? Porque a gente falar
do sucesso é muito bom. Às vezes a gente Mas esconde. Eu queria que o senhor... diria, Um ponto... alguns reprodutores que nós compramos não deram o que nós esperávamos. Até porque, isso, doutor... Isso é natural. Exato. Né? A reprodução é estatística, não é uma ciência exata. Eu não posso não é? dizer que foi um deslize, porque sempre que a gente toma uma posição de adquirir um animal, a gente toma consciente que nós vamos ter sucesso com ele. É como você diz, o animal tem não é uma ciência exata. Existe a probabilidade O aprumo desse aqui está ruim, eu vou botar esse animal que tem um aprumo bom e vai nascer um bom. Até porque, a gente não tem hoje, doutor, na ovinocultura o que se existe na bovinocultura de leite. Porque no gado holandês, o senhor sabe, né? Peguei esse reprodutor, ele vai melhorar essa característica. Mas no leite, eu ainda peguei essa parte onde você tinha avaliações matemáticas. Sim. Tempo de esgotamento de uma vaca. A gente sabia que tinha reprodutores que a filha dele ia ser esgotada em 5 minutos. Nem ia ser 4, nem 6, quer dizer, aquilo já era qualificado matematicamente. A qualidade dos animais que aquele reprodutor produzia com pontuação acima de 80 já era qualificado X% dos filhos daquele reprodutor vão ser vacas acima de 80% de pontuação. Quer dizer, era matemático. Até chegou um ponto aqui que o cara chegava, o veterinário, qualificava a vaca, chegava a uma determinada pontuação e encontrava o reprodutor que iria consertar aqueles pontos que ele tinha abaixo. E era matemático, porque, quer dizer, matemático, vírgula, dentro de um percentual. Um dado estatístico, né? Um dado estatístico. Você tinha 90% de chance de corrigir. Não quer dizer que era o 100%. Era, mas você tinha. Eu me lembro que quando a gente começou, os animais tinha muito problema de linha de dorso, né? Eu fui um que eu comprei, eu digo, eu só vou criar animal com linha de dorso plana, reta. Para poder ter a força para sustentar a musculatura que vocês estavam introduzindo. Isso aí foi um ponto que no holandês era ponto. Você não vai ver uma vaca holandesa com um dorso fraco, é eliminada na hora, né? Dorso fraco é frente fraca, é falta de alojamento para o pulmão, para o coração. Ô doutor, tudo. E para que a gente possa esclarecer para quem está começando, que tem alguma dúvida, quais foram os pontos que o senhor e os membros da Casa do Santo Inês olharam no FBO Bomb para introduzir e acreditar que ia fazer uma diferença no rebanho de vocês? Eu acho que quem está começando, que quer começar, quem está já criando e quem está no topo, tem que estar ouvindo os técnicos. Não queira bancar o cavalo do cão, sabe? Não queira inventar a roda, né? Vamos melhorar de acordo com... Eu aqui ouço, desde o holandês, eu saía daqui para ir buscar vaca, comprar vaca em São Paulo. Eu nunca viajei que não fosse com o Dr. Francisco Xavier, popular Chico, ia comigo. Eu não ia meter de chegar num rebanho, eu quero essa, eu quero aquela. Era escolhido com a... Então, baseado nisso que o senhor me disse, quando o senhor está numa exposição de uma nacional, de uma brasileira, ou quando o senhor, porventura, visita uma cabanha, um rebanho, para adquirir algum animal, além dos rapazes que o senhor já citou, né, o Dengoso e o Piaba, quem é hoje o seu conselheiro, com quem o senhor busca? Mas olha, você mesmo diz, quando tem uma boa animal, você avisa. Não, eu digo, eu acho, né? Eu tenho um achismo. Você avisa. Rodrigo Ozil também nos dá, Betinho nos diz também, né? E dependendo de quem esteja, a gente pede opinião, né? Uhum. Normalmente a gente adquire em leilão, tem o jurado, dependendo do jurado, que a gente tem mais aproximação. Então, além a opinião dele, né? Desses anos todos de experiência, a humildade é um dos pontos fundamentais. Eu achar que a gente sabe, eu e Léo, meu filho, a gente fica discutindo que fulano é melhor que esse canto. Quanto mais dentro do universo.
Sim, A gente, cada um tem uma opinião. Às vezes um gosta mais de uma forma, um animal mais forte, o outro um animal mais feminino, às vezes até chegando a ser um animal mais débil. Quer dizer, também tem um gosto pessoal, tem cor. Entre tantas faixas, tantas premiações, nós escolhemos essas 4. E então eu queria que o senhor falasse desse primeiro grande prêmio, não é? Foram quantos anos para chegar até aí? Olha, você veja, esse daqui foi a faixa que até hoje eu me lembro perfeitamente em Recife, numa nacional. Foi o primeiro prêmio que eu fiz com o reservado Grande Campeão Ouvido do Futuro. Show. Quer dizer, depois de 10 anos de criatório, eu ganhei isso aqui. Eu me recordo que os companheiros, os criadores, amigos, me cumprimentando, disse, rapaz, tá nervoso, minha mãe era gelada. Eu disse, você acha que eu não ia, no final desse aí, o meu animal podendo ser reservado ou campeão, eu ia estar o quê? Quietinho, eu nunca ganhei, pô. Para mim é brigando pela primeira vez. Aí, cara, tá certo, foi uma brincadeira grande com ele. E aí a primeira década foi lógico, foram muitos prêmios, mas esse foi de maior destaque, foi né? a primeira vez que eu fiz um reservado Grande Campeão, Ouvindo do Futuro. E aí em seguida teve um grande campeonato brasileiro e nacional. Aí com o Goitá, né? O Goitá capitão, aí eu fiz brasileiro, campeão nacional, grande campeão, né? Ele, aliás, ele é invicto. Todas as exposições que ele participou, ele foi grande. Uma vez, abaixo de 8 meses, ele foi grande campeão do futuro. Grande campeão nacional do futuro. Do futuro. Por isso que algumas pessoas dizem, não é tri, ele é tri, porque ele foi grande campeão do futuro. Ele foi grande campeão do futuro. E depois foi 2 vezes grande campeão nacional e campeão brasileiro. E foi grande campeão em todas as exposições que participou. Ele é invicto. Show, é capitão parabéns. Ou invicto. Capitão ou invicto. E aí é essa faixa comemorativa dos 80 anos da Arco. Essa foi de uma vitória dele. Sim. Porque a Arco entrega ao grande campeão e à grande campeã essa faixa. Esse cachecol que alguns chamam, né? Que só é dado a 2 animais no Brasil, né? Que é o grande campeão e a grande campeã. E a grande campeã nacional. Cada um recebe uma faixa dessa. Isso. Eu tenho orgulho, tenho 2 dessas. E essa aqui é um cachecol. Que aí o senhor, além de ter um reprodutor invicto, o senhor também é invicto, né? Porque somente o senhor, o amigo criador... Edmundo, presidente da Arco, me homenageou numa das nacionais. Eu tinha passado por uns problemas sérios de saúde. E isso aqui foi dado como uma comemoração da vida. Parabéns. Isso aqui, para mim, é tão orgulho para mim, tão agradecido como esse aqui. Não tem a menor sombra de dúvida, doutor. Aqui com certeza. Minha vida. Exatamente. Isso aí é o reconhecimento de um trabalho sério, de uma vida, de hombridade e honra. Do amigo com certeza. Edmundo, presidente da Arco, que me fez. Com certeza. Isso me deixou... Na hora eu fiquei tão emocionado que não existe um criador amigo nosso que chegou e disse, Léo, você falou que o doutor Alexandre é o único que tem, eu tenho 3. Eu digo, não, você não, seus animais têm de outra raça, mas o único criador que tem o cachecol da Arco é o doutor Alexandre. Para celebrar a vida. Exatamente, para celebrar a vida e o que o senhor representa para todos nós. Foi muito importante. Isso aí foi uma grande campeã, né? Que eu tinha feito grande campeão. E aí foi uma grande campeã brasileira, a Cristiane. A Cecília. Cecília, que a Cristiane foi grande campeã também depois. E a Cecília foi grande campeã. Isso aqui é grande campeã brasileira, não é isso? Brasileira foi. A Cristiane foi que tivemos a honra de trabalhar com ela no leilão de 30 anos da FTI. Foi um dos uma das melhores vendas, que foi adquirida pelo nosso amigo Maifran, que representa a Estância Ouro e Prata, né? Ele e o nosso amigo Romildo. Foi. Ô doutor, e me diga uma coisa, dentro de todo esse seu tempo de criatório, tantas conquistas, tantos desafios, para a gente finalizar, o que é que o senhor diria para esses criadores que estão há muito tempo, aqueles que estão começando e aqueles que pretendem começar?
Eu tinha tocado antes que primeiro, quem quiser tem que gostar da ovinocultura. Primeira coisa que eu acho fundamental, qualquer dedicação que você vai ter, você tem que gostar do que está fazendo. Sim. Segundo, procure assistência técnica. Tenha um técnico de sua confiança que vai lhe proporcionar as diretrizes, pelo menos para você não fazer erros grosseiros. Isso eu tenho certeza que um técnico vai botar você no caminho. Sim. Isso é fundamental para qualquer atividade que você vá fazer. Se for novo na pecuária, você tem que ter uma assessoria. Vai ter assessoria desde a parte agrícola, a parte de nutrição, a parte de seleção, de tudo, né? E também ter a humildade de escutar aqueles colaboradores, de também investir num bom profissional, num tratador, um pisteiro e tudo mais, né? Tem que ter, isso aí é o casamento, né, de tudo, né? Saber como é, o que é que a gente tem que fazer para melhorar aquele animal. Tem que haver o acompanhamento dia a dia, né? Isso. Ô, doutor, dia a dia a gente tem que estar acompanhando. E uma coisa que também é o termômetro, é o que nós tivemos há pouco, né, o resultado dos leilões. O senhor fez o 8º leilão, Boitá Genética Campeã, tivemos mais uma vez 100% de liquidez e com satisfação extraordinária dos investidores, aqueles que já compram conosco há um bom tempo e aqueles que estão iniciando também, já se mostraram bastante satisfeitos com as aquisições. Nós, nesse período que a gente está, nós optamos que a nossa comercialização se dê sempre para o leilão. Isso nos dá uma tranquilidade de você preparar os animais, você ter aquela venda. Apresentar da melhor forma possível. Né? Já, se for na idade de estar prenhas, quer dizer, você tem uma programação anual. Acabou esse leilão, nós fizemos o último leilão, o 8º, agora dia 6 de maio. No dia 7 nós já estamos separando os animais que irão entrar no dia 6 ou 7 de maio de 2026. Maravilha. Com a assessoria sua, a gente chega lá. Será uma honra, mais uma vez. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo e nos receber aqui na sua propriedade. Rebanho Boitá, Fazenda Beija-Flor, finalizando o nosso segundo episódio do Ovinos e Podcast.